Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês com construção de segmentos proporcionais. E aí a ideia é, digamos, por exemplo, que você recebe... Então, eu vou dividir essa folha em dois, na verdade, para eu conseguir fazer dois exemplos aqui, tá? Então, digamos, por exemplo, que você recebe aí, objetivo de construir o segmento, então, construa AB, que tem uma medida de, por exemplo, eu quero encontrar 1/5, ou seja, né, pegar um valor e dividir por 5, e 1/5, por exemplo, de 7. Eu quero 1/5 de 7. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês segmentos proporcionais. Para isso, eu separei aqui dois problemas. Então, um deles fala pra gente dividir um segmento AB de 5 partes. Então, eu vou vir aqui, quer dizer, de 5 centímetros. Determinar AB que mede 5 centímetros. E eu vou dividir ele em 3 partes de mesma medida. E aí, você faz o processo, né, de simplesmente ir na sua calculadora. Calculadora, você pega 5, divide por 3 e percebe que, opa, isso daqui deu uma dízima, né? Tipo, e agora, né? Como que eu vou realizar essa construção se só dá uma dízima e a minha régua só tem uma casa decimal? Então, a gente já resolveu problemas aqui parecidos, por exemplo, quando eu pedia para você me determinar um segmento que me disse 1,25. Não tem na sua régua, mas esse segmento existe, então ele precisa ser construtível. Como que a gente constrói esse segmento? Ah, eu pedi para vocês depois, e a gente utilizou a mediatriz. Tem vídeo aqui falando de construção de medidas irracionais. Então, por exemplo, como que eu construo um segmento que mede raiz de 2? E aí, para isso, a gente utilizou o teorema de Pitágoras. Agora, a ideia é dividir um segmento em partes proporcionais. Nesse caso, dividir o segmento AB em 3 partes de mesma medida, né? 3 partes congruentes. Para fazer isso, a nossa ferramenta vai ser o Teorema de Tales. Então, ele vai ser o teorema que vai nos auxiliar a pensar nessa construção. Como que eu divido um segmento em partes proporcionais, seja ela em 3, em 4, em 5, enfim, tanto faz essa quantidade. Eu vou trazer aqui para vocês um processo, então um exemplo, mas aqui no canal, se não tem vídeo, em breve teremos do conceito do Teorema de Tales em si, tudo bem? O que eu vou fazer agora é mais trazer para vocês aí uma aplicação, tá? Então, para começar a construção, eu vou traçar uma reta qualquer aqui. Uma reta qualquer. Cara, uma semi-reta, desculpa. Qual que é a inclinação aqui? Tanto faz, é qualquer, tudo bem? Como eu quero dividir esse segmento em 3 partes, eu vou pegar aqui no meu compasso, vou abrir ele em qualquer medida. Vou com centro em A, vou determinar 3 pontos. 1, 2, 3. No geral, a gente não precisa nomear esses pontinhos. Eu vou nomear para a gente conseguir se comunicar melhor. Então, vou chamar de C, D e E. Então, note que AC mede o mesmo que CD, que mede o mesmo que DE. Que medida é essa? Pouco me interessa. O que importa é que ela seja congruente. O que eu vou fazer agora é traçar um segmento. Um segmento que vai de B até o último tracinho que eu fiz. Então, de B até aqui. Pronto. Tá te lembrando alguma coisa essa carinha? Então, precisa te remeter a algo, né? Então, é como se eu tivesse aqui retas transversais. Então, a reta AE e a reta AB sendo transversal. E eu tenho que BE é uma reta aqui que eu quero formar outras retas interessantes. Que retas são essas? Retas paralelas. Então, eu vou vir aqui e eu quero traçar uma paralela a essa reta, passando pelo ponto D e depois passando pelo ponto E. Note que eu não vou vir aqui e vou fazer isso que eu tô fazendo, só tô explicando pra vocês a carinha que vai ficar. A gente precisa traçar essas paralelas. E aí tem muitos modos de traçar essas paralelas. Para fazer isso, eu vou utilizar o transporte de ângulo nesse momento, que eu acho mais simples. Então, eu vou determinar aqui o ângulo que é formado entre a reta B e a reta AE. Peguei esse ângulo e eu vou transportar esse ângulo com origem em D e com origem em C. Tudo bem?
Para transportar o ângulo tem esse primeiro passo e agora tem esse segundo passo aqui, né? Então, quero lembrar que no canal tem vídeo de transporte de ângulo com justificativa, né? Para você não ficar pego só o processo e sim entender como se faz. Se você ainda não viu, dá uma olhada. Então, agora eu vou vir aqui e vou traçar esta reta. Então, eu vou vir aqui e vou traçar, esta reta aqui. Essa, né? Na verdade, o jeito modo de se falar. Enfim, tracei. Eu vou nomear esse ponto aqui de ponto F e ponto G, nessa intersecção. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho necessariamente que CG vai ser paralela a DF, que vai ser paralela a EB. Então, é como se eu tivesse retas paralelas. Então, essas daqui, essas três, são retas paralelas cortadas por transversais. Quem são as transversais? AE. Opa, deixa eu colocar aqui o símbolo de reta, né? Então, AE e AB são as retas transversais. E aí, lembra aí, né, que o Teorema de Tales, ele fala pra gente que um feixe de retas paralelas, ou seja, várias retas paralelas cortadas por retas transversais, vão determinar segmentos proporcionais. Então, como a gente sabe, por exemplo, que aqui mede x, aqui mede x e aqui mede x, que medida é essa? Tanto faz. X, x, x. Então, tudo aqui vai medir 3x. Aqui, a gente dividiu em 3 partes. E aqui, esses pontos correspondentes, então, estão formando segmentos proporcionais. Nesse caso, de 1 para 1. Então, aqui vai ser y, y, y. Quanto que vale y? 5 dividido por 3, certo? Que no caso ali que a gente trouxe é 1,66, que é uma dízima, tudo bem? Então, é assim que a gente vai fazer esse problema. Para resolver esse segundo aqui do CD, eu falo que CD é um segmento qualquer, então, eu vou traçar aqui um segmento qualquer. Um segmento qualquer. E aí, eu quero dividir esse segmento aqui em partes proporcionais de 2 para 3. Então, o processo é o mesmo, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, olha, vou traçar uma semi-reta qualquer, com qualquer inclinação. Vou pegar no meu compasso 3 medidas quaisquer, quer dizer, uma medida qualquer, eu vou traçar 3 segmentos com essas medidas. Tracei. Venho aqui, até aqui. Traço esse final, então, essa última, então, desse ponto até o último ponto que eu tenho aqui. E agora, eu vou fazer o processo de traçar as paralelas, né? Então, eu tô usando aqui o processo de transporte de ângulo, porque lembra, né, que se essas retas são paralelas, o ângulo que elas vão formar aí com as retas correspondentes vai ser o mesmo, né? Então, se essa reta paralela a essa, o ângulo que elas vão formar com essa semi-reta aqui vai ser o mesmo. Karen, mas você esqueceu de fazer o último, né? Não, meu bem, não esqueci. Sabe por quê? Eu quero dividir isso daqui em 2/3. Ou seja, uma parte que vai medir vai estar para 2. Então, uma parte que vai medir aqui é 2/3, né? E outra parte que tá medindo 1/3, né? Então, aqui, essa parte aqui, ela mede 2/3 e essa vai medir 1/3. Então, aqui, por exemplo, um ponto F. E aí, o processo é o mesmo. Se eu quisesse dividir em 5 partes, faria 5 risquinhos, o que vai mudar é a quantidade de risquinhos que você vai fazer. E aí, é sempre olhar aqui para o que você quer, né? Como eu quero dividir CD em 2/3, eu quero 2/3 desse segmento. 2/3 desse segmento aqui é o nosso segmento CF, né? Então, o segmento CF seria a solução desse problema. E aí, curtiram? Espero que tenham gostado. O Teorema de Tales é muito interessante para resolver diferentes problemas. Qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo para dar aquela moral. Se inscreve no canal, galera. E não se esqueça sempre, bora construir?